Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar aqui em caso de impeachment de Augusto Melo. Será que Memphis fica no Corinthians? Eu tenho informações novas para trazer para vocês, tá? Vamos falar também um pouco sobre mercado da bola. O Corinthians ainda sonha com um jogador midiático dentro de todo esse caos que o Corinthians está vivendo. Vou trazer informações detalhadas para vocês, por isso é importante que você fique até o final do vídeo, tá, fiel? Quero pedir humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, importante para ajudar no crescimento do nosso canal. Combinado, fiel? Chega de enrolação, vamos falar do que interessa? Vamos falar de Corinthians, né? Já quero começar aqui abordando a história do Memphis, tá? Corintianeiro, várias e várias perguntas nos comentários. Memphis fica no Corinthians em caso de impeachment de Augusto Melo ou permanece? Eu vou falar para vocês a realidade que o caso nem é tanto o Augusto Melo em relação ao Memphis, tá? Óbvio que eles têm uma boa relação, presidente e atacante. Óbvio também que a decisão para a contratação do Memphis teve o aval final do Augusto Melo, que é a cadeira maior, é ele que decide, mas a relação maior com o Memphis é com o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, e também com o Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians. Foi os dois aí os principais responsáveis por negociar Memphis Depay com o Corinthians, tá? Fiel, a chance do Memphis sair, ela é gigantesca em caso de demissão, em caso de impeachment do Augusto Melo, tá? Mas por que, corintianeiro? Existe um contrato que protege o Corinthians também em caso aí de qualquer, vamos dizer assim, né, de qualquer obstáculo que possa aparecer. Tudo bem, fiel. Só que o Memphis, por ser um jogador altamente caro, o maior salário do Brasil, com o mercado fora, porque existem cláusulas contratuais que a multa do Memphis, por exemplo, ela é baixinha. Então, caso o Corinthians perca o Augusto Melo aí por um eventual golpe, né, dessa administração corrupta, obviamente que ele também não vai se sentir à vontade em permanecer no Corinthians, porque o efetivo do Augusto Melo sai junto com o presidente. Então não vai ficar o diretor financeiro, não vai ficar o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado pode ser até convidado a ficar, tá, fiel? Caso eles consigam dar um golpe, mas não haverá golpe, tá, fiel? Mas caso haja, Fabinho Soldado pode ser convencido a ficar, porque tem sido aí, vamos dizer assim, um soldado no Corinthians, né? Tem sido um cara que consegue contratar em meio a um Corinthians queimado no mercado, que deixou a renovação e transparência. Então pode ser que seja feito um convite, mas pode ser que o Fabinho também recuse esse convite por estar aí diretamente apoiando o Augusto Melo. Ou pode ser que eles demitem também, porque o que eles menos pensam é no bem do Corinthians, tá, fiel? Então, em caso aí impeachment de Augusto Melo, a chance ela é grandiosa do Memphis sair do Corinthians, tá, fiel? Ela é grandiosa a chance do Memphis deixar o Corinthians para qualquer proposta que apareça fora da Europa, até porque a multa contratual do jogador, ela não é uma multa cara, tá, fiel? Esse foi um dos temas que o Memphis deixou bem claro antes de vir para o Corinthians, que a sua multa não seria extremamente cara para o jogador aí, se tiver mercado na Europa, o jogador ainda conseguir sair do Corinthians e ir aí jogar bola na Europa, tá? Então, se um dos caras que ele tem mais intimidade no Brasil, que é o Pedro Silveira, sair, o Fabinho Soldado sair, ele vai ficar totalmente desamparado pela comissão do Corinthians, tá, fiel? Vai restar os amigos jogadores, é lógico que você cria um vínculo de amizade ali, mas em questões de instabilidade financeira ou de comprometimento em continuar honrando o que o Memphis ganha, será difícil, e eu não duvido nada se não seria um desejo desta corja, destes canalhas, deixar mesmo ou querer que o Memphis saia, porque o contrato do Memphis realmente é um contrato muito caro. Não é qualquer clube do Brasil que tem essa condição de pagar. Ainda bem que existe uma parceria muito boa entre Corinthians e Sport da Sorte, que a Sport da Sorte honra aí com 90% do pagamento do Memphis, tá? Comentem o que vocês acham disso. Aí vocês estão vendo, fiel, vocês estão observando os parâmetros, vocês estão observando o quanto é importante esta votação de impeachment, quando eu disse há vídeos atrás que seria um dos dias mais importantes da história do Corinthians, que estamos falando da interrupção de um trabalho que está sendo muito bom, estamos falando de um planejamento, de um plano que já está em ação, que está sendo muito bom. Caso o Augusto Melo saia, isso tudo vai por água abaixo, isso tudo sai
junto com ele, tá? Então é de grande importância que o Corinthians consiga vencer e que não haja golpe. E quero deixar uma observação aqui para vocês, uma observação muito clara, tá, fiel? O Corinthians, ele fechou com a Liga Forte. O que é isso, fiel? É os direitos de transmissão de TV que vão aí de 2025 a 2029. A Globo sempre foi, né, a detentora dos direitos de imagem do Corinthians. Então, os jogos do Corinthians, era ela que tinha aí o domínio dos jogos do Corinthians, e aí por ela estava muito bem, porque o Corinthians ele é campeão de audiência. Quando a SBT conseguia ganhar da Globo para transmitir a Sul-Americana, aí o SBT dava baile na Globo. Agora imagina a Liga Forte conseguindo comprar os direitos de televisão do Corinthians, que foi o que aconteceu, tá? Aí o que a Globo fez? Eu nunca vi isso na história, galera. Eu nunca vi isso na história do futebol, cara. O que a Globo fez? Um dia antes da votação, ela soltou uma matéria no Fantástico, que é um dos programas de maior audiência da Globo, contra o Corinthians, falando do caso da Vaidbet, em que o Augusto Melo aí, explicando tudo aí, dando um parecer como se ela estivesse favorável que o Augusto Melo saia. Mas não é para menos, né, fiel? Porque quando o Corinthians, o Augusto Melo, estava fechando com a Liga Forte, o Andrés foi pessoalmente conversar com o Augusto Melo, pedindo para ele não fazer isso e para fechar com a Rede Globo de televisão. E o Augusto Melo não fez isso, porque a vida toda, repito, a vida toda o Corinthians foi capacho da Globo, aí com o Flamengo ganhando valores bem mais altos do que o Corinthians ganhava com aí os direitos de imagem de televisão, com aí as transmissões de jogos do Corinthians. Então olha o bem que esse presidente vem fazendo para nós, olha o bem que o Augusto Melo vem fazendo ao Corinthians, tá, fiel? Deixando o Corinthians alto, ganhando muito bem com a Liga Forte, o Corinthians aí sempre no parâmetro, sempre voltando ao protagonismo, e aí a Globo, a mídia podre, soltam aí matérias um dia antes da votação, tudo tentando prejudicar o Corinthians, para toda uma corja que está envolvida, todo um mal envolvido, para que o Augusto Melo saia da presidência e eles voltem ao poder. Eles voltando ao poder, a Globo volta a transmitir os jogos do Corinthians, aí tudo volta como antes, os empresários voltam a mandar e eles voltam a se enriquecer. Certo, fiel? É o que eu tenho para falar e pronto, acabou, certo? Doa a quem doer essa corja, eu não tenho medo desse povo, certo, fiel? Então agora vamos falar aqui sobre midiáticos, tá, fiel? Vamos falar um pouco sobre o mercado da bola, vamos sonhar um pouco, porque sonhar é muito bom, tá? Porque existe a possibilidade, corintianeiro, do Corinthians, ele contratar um jogador midiático, caso o Augusto Melo fique. Agora já vamos mudar aqui os parâmetros, tá, fiel? A gente falou que se o Memphis poderia sair, se o Augusto Melo saísse, e vamos falar se o Corinthians pode retomar as negociações com um jogador midiático ou se pode contratar um jogador aí no mercado que seja muito bom, tá, fiel? O planejamento do Corinthians, se caso o Augusto Melo ficar, ele vai continuar o mesmo. Não haverá alterações, diferentemente se ele sair, porque aí todo o plano envolvido, todo o planejamento feito sai junto com ele. Caso ele fique, obviamente, que aí também vai continuar os mesmos planos, os mesmos projetos, as mesmas identificações, o mesmo trajeto, o mesmo efetivo que já está trabalhando aí, porque é de grande importância também o extracampo ser altamente profissional. E, cara, eu acredito que sim, que se o Augusto Melo continuar na presidência, o Corinthians volta com seus projetos. Mesmo que não venha o Pogba, que é importante a gente vir aqui dar um parecer sobre o Pogba, porque hoje a situação é difícil, tá, fiel? Inclusive, eu queria mesmo trazer esse vídeo, porque eu tenho informações que já tem 2 clubes que estão interessados no Pogba, que é o Fulham, tá, do Andréas Pereira, e o Marseille, tá, fiel, que estão interessados na contratação do Pogba. É um jogador que tem mercado, é um jogador que volta a jogar em março, e é um jogador que pode aceitar, tá? Então não se iludam mais com o Pogba, não ficam na expectativa. Eu não vou dizer aqui que está totalmente descartado, que ele não pode ser jogador do Corinthians. Amanhã ou depois o Augusto Melo consegue vencer essa primeira votação, porque isso também pode dar reviravoltas, e o Corinthians pode retomar com o Pogba como um presente para o fiel, tá? Já que a Sport da Sorte e Augusto Melo estão unidos. Mas com propostas para Pogba e o congelamento, o stand-by nas negociações entre Corinthians e Pogba, pode ser que agora sim bata um carimbo de vez nessa história de Pogba e ele não venha para o Corinthians. Mas o mundo não acaba só no Pogba. Caso o Augusto Melo fique, a Sport da Sorte já demonstrou o interesse em continuar
em contratar um outro midiático, porque o Corinthians viu o tanto que deu certo com o Memphis, tá, fiel? Então pode contratar um outro midiático para jogar ao lado do Memphis. Então o Corinthians pode ir no mercado atrás sim de outro midiático, e se não for um midiático, um jogador muito bom da posição, que é o Luciano Acosta, que até o presente momento também não apresentou no Cincinnati. Então a importância do Augusto Melo, por isso que a gente fala muito sobre impeachment aqui, por isso que a gente está abordando muito esse assunto todos os dias, para você ficar atualizado, porque com a permanência do presidente, a chance ela é enorme, repito, a chance ela é enorme do planejamento do Corinthians continuar e o Corinthians ir atrás de um jogador midiático, porque esporte da sorte vai ajudar, ou atrás de outras peças importantes. Fiel, o mercado da bola ela fecha só no dia 25 de fevereiro. 25 ou 28 ou 22, uma dessas 3 datas. Todo dia eu falo que vou confirmar e não confirmo. Vocês confirmem para mim e deixa aí nos comentários, tá? Então, o mercado da bola ainda tá longe para fechar, não tá tão perto assim. Então dá para o Corinthians ainda buscar. Já trouxe informações que o time do Corinthians, o elenco é bom, mas está muito perto de deixar um elenco de bom para um elenco espetacular. É só trazer de 3 a 4 peças que essa maldita oposição está atrapalhando o Corinthians trabalhar por conta desses possíveis impeachments. Certo, fiel? O que vocês acharam dessas informações? Se você acha que eu mereço o seu like, deixa o seu like aí, porque são informações, tá? A maioria aqui do vídeo desta tarde foi informação, com poucas opiniões e mais informações para vocês. Combinado, fiel? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. É importante a sua inscrição também para você fazer parte desta família. Meu muito obrigado e vai Corinthians!